Olá, amigos e amigas reikianos e reikianas. Atendendo ao pedido de Rogério para fazer um comentário sobre alguns livros importantes na formação de Reiki ou de reikiano, eu trouxe aqui um grupo de livros, dos quais eu vou falar juntos, porque eles tratam da questão da anatomia sutil. Então, esses são alguns livros que eu escolhi como importantes. Tem outros, mas eu vou me ater a esses para poder concentrar nesse áudio. Agora vamos ver se eu consigo me filmar, torcendo que dê certo. Bom, vocês viram que é uma coleção de livros. Eu vou começar mostrando os livros que são da literatura teosófica, que são esses aqui. A teosofia é uma fonte um tanto segura, espero que esteja aparecendo, um tanto segura para o estudo do que não é objetivo, do que não é do mundo dos cinco sentidos. Porque os estudantes, os teósofos, né, os estudantes de teosofia, eles desenvolveram, estudaram e pesquisaram bastante o acesso à informação em planos sutis internos, o estudo da quarta dimensão. Então, eles foram estudiosos que depois foram confirmados, né, muitos dos relatos científicos deles, de observação em planos internos, muitos foram confirmados pela ciência oficial. Então, tem prêmio Nobel da Biologia que confirma textos científicos de alguns estudantes de teosofia com observação de células, de estruturas físicas, mas só que feitas a partir da visão clarividente. Então, eles são extremamente competentes nesse tocante. Então, por que eu estou começando disso e não de livros de Reiki mesmo? Porque quando a gente está no estudo do Reiki, por mais que o Reiki seja não dogmático, não religioso, mas é muito mais comum que a gente venha falar sobre corpo emocional, corpo mental, corpo físico, energético, que a gente acabe falando em conceitos muito afetos às tradições espiritualistas e algumas tradições antigas. É muito comum que as formações de Reiki vão nessa linha. Outras podem se fazer diferente, mas isso é muito comum. E aí a gente pode correr o risco de ficar limitado por informações superficiais, porque é difícil lidar com esse plano. Ele não é facilmente investigável. No entanto, os teósofos eles se dedicaram a isso profundamente no início do século XX. E aí a gente tem essa coleção de livros. Então, vou mostrar. Um dos autores que eu acho muito importante é este aqui, Arthur Powell. Então, eu tenho dele estes livros, O Corpo Causal e o Ego, O Corpo Mental, O Corpo Astral. Esses são de Arthur Powell. Ele é um autor extremamente descritivo, investigativo, ele é estudioso, ele cita outros autores, então os livros dele são de uma riqueza muito grande. Eu gosto bastante do estudo dos livros dele, volto sempre a pesquisar, porque é bastante metódico. Ele tem um cuidado bastante descritivo, científico, nas descrições dos componentes de cada um desses níveis de consciência. Os nossos corpos são níveis de consciência. Aí temos também os livros do Leadbeater, que é um reverendo inglês. Temos todos esses aqui do Leadbeater. Então temos o Plano Astral, o Homem Invisível e Invisível, Auxiliares Invisíveis, O Lado Oculto das Coisas e a Mônada. Todos eles são importantes na construção de um arcabouço de entendimento sobre essas estruturas que nós não vemos, mas que utilizamos na nossa vida cotidiana. A mônada é um estudo sobre a consciência cósmica, é uma explicação do conceito de mônada. Esse livro é fininho, mas ele é muito completo, ele é muito fácil, é de ótima leitura, não é um livro maçante. E para a gente aprofundar um pouco o entendimento desse conceito da mônada, segundo a teosofia, que é a replicadora dos conhecimentos da tradição antiga, esse livro é muito bom. Lado Oculto das Coisas, ele vai ao encontro de todos esses livros do Arthur Powell, inclusive ele cita um ao outro.
É interessante também a gente ter esse livro, ou no mínimo pegar emprestado, baixar um PDF, não sei nem se existe, porque ele traz também esses elementos organizados e descritivos de algumas funções que a gente exerce, né, e que estão vinculadas com esses níveis internos e invisíveis da gente. Voltando aqui ao Arthur Powell, eu acho interessante porque ele às vezes vai à frente de alguns outros livros do tipo espíritas e tudo mais que falam dos corpos. Ele vai no nível de descrição que é muito típico da teosofia, de estruturas de cada nível. Do mesmo modo que o nosso corpo físico ele é estruturado, a gente tem uma estrutura esquelética, a gente tem o muscular, a gente tem uma infinidade de dutos de comunicação, linfa, sangue, energia, nadis. Do mesmo modo, os outros corpos, eles também têm estruturas. E não é toda a literatura que entra neste nível de descrição, até porque quem escreve precisa explorar essa realidade para poder descrevê-la. Auxiliares invisíveis já não é tanto esse nível de descrição, mas é mais falando das consciências, né? Das consciências que atuam junto com a gente, mas é interessante também. E Homem Invisível, Invisível também se trata do mesmo tema, um estudo das variações da aura e dos diferentes tipos de indivíduos. Isso é bem relativo à manifestação no plano na nossa aura, da nossa constituição. E o plano astral é também descritivo do plano astral, mas acaba entrando no mérito do corpo neste plano, da consciência atuando nesse plano. Mas é um livro importante também. Aí vem um livro que eu acho que é o primeirão da lista, na verdade, que é o Mãos de Luz. Mãos de Luz é um best-seller dessa linha, escrito por Bárbara Brennan, que é ela agora deve ser muito idosa já. Ela é uma senhora, ela era física, trabalhou na NASA como pesquisadora. Desde a infância ela tinha dons, né? Ela tinha habilidades extrafísicas que ela julgava que todo mundo tinha. Quando ela descobriu que ela era estranha, ela calou a boca e bloqueou o acesso dela, essa visão extrafísica que ela tinha. E nessa época que ela já era adulta, já estava na NASA, ela conheceu John Pierracos, que era um dos criadores, né, junto com Alexander Lowen, da terapia bioenergética. E ela, pela via da pesquisa da bioenergética, ela se reconectou com essa capacidade de visão extrafísica. E ela observou que ela desenvolvia isso cada vez mais. E como isso ajudava nas curas sutis. Então, ela desenvolveu esse método de mãos de luz, que não é o caso, eu não estou falando dele aqui, porque quem dá o curso é ela, nos Estados Unidos. Mas o livro, principalmente o começo do livro, ele é muito consistente, ele fundamenta, ele traz a estado da arte da ciência na época. É um livro velho, dos anos 80 ainda, finais dos 80, início dos 90. Então, muita coisa já aconteceu de lá para cá, mas ele ainda não está superado, né? E ele traz muita gravura importante, inclusive algumas delas estão, essas gravuras dos chakras, eu uso nas aulas. Então, são as coisas que a visão extracorpórea dela e de outras pessoas possibilitam, né? Essas gravuras que ela utiliza se tornaram clássicos, né? E todo mundo copia, todo mundo bota. Eu boto nas minhas apostilas, dando crédito, é claro. Mas assim, todo mundo usa. Ó, essa gravura é famosésima, mas originalmente é deste livro. Tá em todos os livros, Johnny Day Carli, o mundo todo, inclusive a minha apostila. Posteriormente, ela lançou Luz Emergente, que vai um pouco além do Mãos de Luz. Traz tipo uma agenda, né, para a pessoa se cuidar, uma agenda de cura, mas tem uma parte muito bacana aqui que fala dos relacionamentos. Como ela estudou muito essa coisa da bioenergética, ela vai muito na linha dos caráteres, né, que é uma coisa que eu também dou para vocês no nível 2, que é o estudo dos caráteres, esquizoide, né, masoquista. Então ela bota aqui como que se dá a interação entre pessoas de acordo com o caráter de cada uma. E a descrição de algumas estruturas relacionais, como esses cordões que vão de chakra para chakra, ganchos que a gente emite nos relacionamentos. Então, coisas que a gente
a gente, nunca estou dizendo a gente, assim, coisas que pessoas que não estudaram a fundo as estruturas sutis podem imaginar que sequer existam, como os cordões, como os dutos que se formam entre as pessoas, são estruturas existentes em outro nível de consciência, em outro nível de existência frequencial, mas que não deixam de impactar as nossas relações. E quando a gente fala no Reiki sobre a cura das relações, a gente está lidando com essas estruturas, através dessas estruturas, curando essas estruturas existentes. Então, é muito interessante que a gente possa pesquisar esse tipo de literatura e ter mais clareza do que a gente fala. Por fim, queria falar do livro de Ramatiz, Estudo da Aura, isso. Esse livro ele é menos científico, mas ele também fala sobre a transformação moral, transformação ética, o aprimoramento humano, e tem um pouco de descrição também. No fim, ele tem um glossário muito legal. É um livro mais menos de estudo, mas é um livro talvez mais para suporte, né? Para a gente pensar as pérolas que possam ter aqui para o nosso estudo. É um bom livro, fora que é do mestre Kutumi. Volto no próximo com outras referências bibliográficas. Por hoje, espero ter sido contributiva para o estudo de vocês.